Oi, pessoal que tá entrando. Tá tudo bem com a. Tá conseguindo me ver agora? Não tô mais travando? Será que agora vai? Ah, então tá bom. Vamos esperar a Karine entrar. Ah, obrigada, Lucas. Esperando, aguardando a Karine entrar agora. Não tá conseguindo. Deixa eu tentar de novo chamar ela. Deu Oi. agora? Agora deu. Ai, que bom então. Vamos esperar agora o pessoal entrar mais um pouquinho. Vamos ver se Sim. nossa conexão vai dar boa. A gente lida com essa Então, tecnologia. tá todo mundo escutando bem aí? Arrumar aqui pra. Será que eu tô muito escura na tela? Precisa acender outra luz? Não, acho que tá boa. Tá bom É? assim. Vamos esperar o pessoal entrar. Então, retomando, hoje a gente vai falar sobre moda, sobre como a moda é cíclica. Mas antes, a Karine vai contar um pouquinho pra gente da história dela e como que ela entrou no mundo da moda, um pouquinho da moda em si, de estilo, de tendências, e até a gente chegar no ponto alto da nossa live com algumas dicas também, né, de como que a gente pode usar as tendências de moda que estão por aí. Então, para quem não me conhece, eu sou a Karine Macarini, né? A minha história com a moda vem desde quando eu era pequena. Sempre fui apaixonada por moda, sempre gostei de moda. E quando eu fui prestar o vestibular a primeira vez, lá em torno de 2005, eu tinha acho que em torno de 19, 20 anos, naquela época eu nem sabia que existia na minha cidade um curso relacionado à moda. E aí então eu acabei prestando vestibular para o curso de serviço social, entrei no curso, comecei a fazer o curso e no mesmo prédio do meu curso tinha o curso de produção do vestuário. E aí eu fiz, então, em torno de 3 semestres do curso de serviço social. E eu decidi, depois de uns 3 semestres, eu percebi que aquilo não era para mim. Eu não estava feliz em realizar aquele curso. Eu não me imaginava passar a vida exercendo o trabalho como assistente social. E aí, então, eu decidi trancar o curso. E aí eu entrei ali por 2008, mais ou menos, eu entrei no curso de produção do vestuário. O curso de produção do vestuário são 7 semestres, então eu me formei em 2011. Esse ano, agora na metade do ano, eu vou fazer aí, completar 10 anos de formada. Então, uma coisa que eu acho importante falar aqui, Mary, é que assim, a grande maioria das pessoas não sabe. Quando as pessoas me perguntam assim, no que você é formada? E aí eu falo, eu sou formada no curso de produção do vestuário. A grande maioria das pessoas não sabem o que é isso, né? Uhum. E então eu vou explicar um pouquinho, bem resumidamente, o que que é. Quando a gente fala curso de moda, a grande maioria das pessoas sabem o que que é. O curso de produção do vestuário, ele é semelhante ao curso de moda. O curso de moda, ele foca realmente mais na parte criativa, na parte de criação das peças. Já o curso de produção do vestuário, ele foca no desenvolvimento da peça, tanto a parte de criação quanto toda a parte de desenvolvimento da peça. Então, é um curso bem específico, que a gente costuma dizer para chão de fábrica. Quando se forma nesse curso, você pode trabalhar em qualquer setor, né, dentro de uma fábrica têxtil, né? E aí a gente trabalha
A gente aprende desde a parte de tecelagem de tecido, a parte de tingimento, estamparia, costura, modelagem, parte criativa, né? A parte de custos, planejamento, tudo isso que tem, todos os setores que tem dentro de uma fábrica têxtil, a gente acaba aprendendo. Então, eu me formei em 2011, mas em 2010 eu percebi que eu precisava de uma experiência prática. O meu curso não exigia estágio. E aí eu decidi em 2010 fazer um estágio. E aí então eu fiz durante um semestre o estágio, quando eu estava no último semestre de faculdade. E eu te digo que assim foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu aprendi muita coisa mesmo. Porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, né? Então, após eu me formar, eu acabei, então, sendo contratada pela empresa. Trabalhei durante um ano nessa empresa. E aí eu pedi demissão, porque eu fui em busca de realizar um sonho. Eu tinha o sonho de fazer intercâmbio. E aí, então, eu fui fazer intercâmbio em Sydney, na Austrália. Morei 3 meses lá. Retornei para o Brasil. Aí comecei a trabalhar como freelance em algumas outras fábricas. E após ali um ano e pouco que eu tinha voltado do intercâmbio, foi quando eu conheci meu marido. E aí eu vim parar no Paraná. Porque, para quem não sabe, eu sou de Passo Fundo, me formei na Universidade de Passo Fundo, né? E aí então eu saí do Rio Grande do Sul e vim morar no interior do Paraná, numa cidade bem pequenininha. E aí, durante o período que eu morei nessa cidade, né, eu acabei não exercendo a profissão, era uma cidade pequena, acabei ficando por casa mesmo, sem trabalhar. E aí faz um ano e pouco, não, a gente veio em 2019 aqui para a União, né? Metade, ali por julho de 2019, a gente veio, meu marido foi transferido para a União, a gente veio morar aqui. E aí, quando a gente chegou aqui, eu disse, bom, agora estou numa cidade maior, né? Maior do que a cidade que eu trabalhava, que eu morava. Eu disse, eu quero voltar a trabalhar, né? É aquela necessidade que toda mulher tem da sua independência financeira. E aí, quando eu vim para cá, eu comecei a resgatar em mim o que eu queria fazer, né? Se eu queria continuar trabalhando com moda, se eu queria montar uma marca, se eu queria tentar trabalhar em alguma fábrica novamente, o que eu queria fazer. E aí, nesse resgate, eu comecei a perceber que o que eu realmente gosto de fazer, o que eu amo fazer, é realmente a consultoria, né? E aí, então, em 2019, eu fiz o curso de personal styling e em 2020 eu fiz o curso de coloração. E aí, tô aqui agora. Tá aqui. Para quem está chegando, então a Karine se apresentou, falou um pouquinho da formação dela. Ela que é gaúcha e veio parar no Paraná, como ela mesmo diz, né? Quando nós estávamos pensando nos colunistas da nossa revista, a Isabel conhecia a Karine, que mora há pouco tempo aqui na cidade, e falou assim, não, a nossa colunista de moda é a Karine, porque ela entende tudo de moda. E realmente, né, eu conversei com ela, a gente conheceu um pouco mais o trabalho da Karine, e então ela foi a eleita nossa colunista de moda, tem muito conhecimento para agregar com a gente, né? E hoje a gente vai estar falando sobre moda aqui. Então, quem está chegando agora, fica aqui. Vou fazer o mesmo convite. Se você tem alguma amiga, alguém que tem interesse, clica ali no aviãozinho, convida ela, compartilha a nossa live. Convida todo mundo que vai ser bem, bem, bem legal, né? E só tá começando, né? Então ainda tem bastante coisa, bastante assunto. Karine, falando assim sobre a moda de uma forma geral, né? Que nem você falou, você fez o curso de personal, né? De personal stylist, né? Isso. E o que é isso? Como que a gente descobre, né? O que é o estilo? O que é a tendência? O que é a moda, né? Em si, explica pra gente um pouquinho quais são as definições disso, né? A gente era acostumada muito, há algum tempo atrás, a moda
era longe da gente, né? E agora com a internet, a gente tem tudo muito imediato, tá aqui do nosso lado, né? A gente está aqui conversando sobre Uhum. moda, né? Conta um Tem um pouquinho para acesso nós sobre maior, isso. né? Exato. Então, o que tu me perguntou primeiro, né? O que seria o estilo, né? O que seria tendência e o que seria moda. Eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não sabem a diferença entre tendência e moda. Então, vamos começar pelo estilo. Estilo é algo que nasce com você. Cada pessoa nasce com um estilo, tá? A gente sempre tem um estilo predominante que vai aí nos acompanhar por toda a nossa vida e a gente pode vir a ter mais um ou até dois estilos secundários, que são estilos que a gente acaba mudando com o passar do tempo, né? Então, assim, um exemplo. Quando alguém começa, quando a pessoa presta vestibular para direito, né? Uma mulher presta vestibular para direito. Enquanto ela está fazendo a faculdade, possivelmente ela usa roupas mais confortáveis, ela usa muita calça jeans, t-shirt, rasteirinha, sapatilha, né? Quando tu é universitário, a gente não tem muito dinheiro. E aí a gente também está começando a nos descobrir quem que a gente é, né? E aí depois que essa mulher, por exemplo, se forma na universidade, o dress code dela acaba mudando por conta do trabalho. Então acaba que ela começa a usar mais roupas sociais, camisa, calçado com salto. Então, aquela roupa que ela usava antes, que era o cotidiano dela diário, não se torna mais as roupas que ela usa no dia a dia dela, né? Acaba mudando. Então, o estilo, a gente geralmente, então, essa mulher que antes talvez tinha um estilo mais esportivo, agora passa a ter um estilo talvez mais elegante ou tradicional. E provavelmente esse estilo esportivo dela vai acompanhar ela por toda a vida. Mas os outros estilos que ela vai agregando com o passar do tempo, aí eles podem vir a mudar, né? A mesma coisa quando uma mulher se torna mãe. Acaba que exige mais roupas mais práticas, mais confortáveis, calçados confortáveis. Quando você vai sair ali com o bebê pequeno, é bolsa, é carrinho, é bebê conforto, é criança. Tu não tem como sair com um salto alto. Então, tu acaba se adaptando, né, às suas roupas de acordo com a tua necessidade do momento. Isso é mais ou menos o que é o estilo, tá? Já a tendência, o que acontece? Existe um profissional que se chama Cool Hunter, que ele é especialista em caçar as tendências. O que acontece? Ele começa a ver qual é o movimento do momento. Ou seja, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na saúde, tudo que envolve, né, o nosso mundo, ele começa a analisar o que está acontecendo para, de acordo com o que está acontecendo, ele descobrir quais são as nossas necessidades. E aí, de acordo com as nossas necessidades, acaba vindo as tendências, né? A gente tem um grande exemplo aí da pandemia, que o ano passado era algo que ninguém esperava que iria acontecer. Então, o que acontece? Quando aconteceu a pandemia, todo mundo começou a ficar em casa, a trabalhar como home office, e aí o público começou a sentir a necessidade de roupas confortáveis, né? E aí a gente vê várias marcas de calçados que fizeram calçados confortáveis, que já não focaram mais tanto no salto, né? Que começaram, algumas marcas até fizeram tipo uma pantufinha, assim, para ficar em casa, né? Um chinelinho estilo pantufinha. Muitas marcas investiram em calça, em conjunto de moletom, né? As marcas de pijama começaram a fazer pijamas mais elaborados, mais bonitos. Então, o que acontece? A pandemia acabou causando uma necessidade nas pessoas e essa necessidade se tornou uma tendência. E aí, quando um grande grupo de pessoas começam a usar, essa tendência se torna moda. Então, primeiro vem a tendência, depois vem a moda. E uma coisa que eu acho legal de falar é que, assim,
tudo que vira moda um dia foi tendência. Mas nem tudo que é tendência vai se tornar moda. Às vezes, uma tendência surge em determinado ano e só vai se tornar moda após 2 anos depois, porque às vezes demora para as pessoas realmente se acostumarem com aquilo, né? Então, é mais ou menos isso. Deu para entender? Deu. Tá ótimo essa definição. Diga. Então, outra coisa que tu comentou é em relação ao fato de que essa moda, que agora a grande maioria das pessoas tem acesso à moda, coisa que antigamente não tinha, né? E aí vem vários fatores, né? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem acesso à internet. Então, além do acesso da internet, hoje a gente tem o Instagram, que é uma rede social que está muito em alta. Então, o que acontece? Hoje a gente pode entrar no Instagram, a gente pode seguir uma pessoa que a gente gosta muito, uma celebridade, né? Um cantor, uma grife, uma marca famosa, uma loja que a gente gosta de comprar. E aí o que acontece? Como essas pessoas diariamente geram conteúdo sobre moda, acaba que antes o que demorava para chegar para nós, hoje acaba se tornando imediato. Né? Então, hoje, diariamente, as marcas postam que é tendência, postam fotos da nova coleção, postam desfiles. Então, a gente acaba tendo hoje um acesso mais imediato. E uma outra coisa que acaba tornando essa moda hoje mais acessível para todos é o fato das fast fashion, né? Antigamente, as lojas mais populares não tinham muita essa questão da moda, né? Essas coisas de tendência. Acabava que isso ficava para lojas que eram consideradas mais caras, então não era acessível para todos. Então agora, com o fato das fast fashion, elas conseguem imediatamente colocar a moda aí à disposição do público. E também de uma forma na qual hoje tu consegue comprar o que é tendência e moda mais barato do que antigamente, né? E além de ser mais barato, ainda tem a oportunidade de poder parcelar, né? Que muitos, agora a gente tem também o fato de ter cartão de crédito, que ajuda o parcelamento, então acaba ajudando aí todo mundo a fazer essa economia girar também. Uhum. E também, a gente tá falando, né, a internet, né? Hoje, assim, eu quero uma peça que aqui eu não consigo achar, não tem numa loja. Eu entro na internet e eu compro, né? E encontra, exatamente. Cartão lá. Uhum, exatamente. E uma coisa também que eu percebo, se tá tendo uma novela e aí uma atriz acaba usando algo, imediatamente no outro dia a gente já é bombardeado aí de propagandas de lojas, de marcas que tá vendendo aquilo. Então é tudo muito imediato hoje, é tudo muito mais fácil, né? Sim. E dando sequência, né, ao que a gente estava conversando, né, voltando a falar sobre as tendências, né? Você falou que é os cool hunters, né? Que eles vão atrás das tendências. E uma coisa que a gente tem observado muito, eu pelo menos observo, é que está voltando muita moda, né? Muita tendência que a gente já viu há décadas atrás e que estão voltando, né? Por exemplo, tem peças que eu vi que eu lembro que a minha mãe usava e que está voltando. Peças que a gente viu lá na década de 90, que a gente ainda era adolescente, né? A gente não usava e agora estão voltando. Como que funciona isso, Karine? A gente chama de moda cíclica, né? A moda tem ciclo. Isso. Como que funciona isso? Exatamente. O que acontece? Essa moda cíclica nada mais é do que acontece? Reciclar algo que um dia foi moda, que um dia foi tendência, para trazer para os dias atuais. Então, ou seja, a gente tem aí, na coluna que eu fiz, né, eu falei sobre o colete do vovô, né? E aí o que acontece? O colete do vovô já foi moda.
já foi tendência, depois se tornou moda, e aí acabou desaparecendo por um determinado período, né? E agora ele retornou. E aí, quando essa peça, que um dia foi moda e retorna, a gente chama ela de moda cíclica, né? Que a gente está reciclando algo que um dia já foi moda. E aí, o que acontece? Por que acontece isso? Primeiro, porque o Cool Hunter identifica que nesse momento aquela peça seria adequada para o momento que a gente está vivendo, né? E também pelo fato do que acontece. Um exemplo. Nos anos 80, eu nasci nos anos 80. Então, nos anos 80, eu era criança, ou seja, eu não consumia moda dos anos 80. E aí, nada melhor do que eles relançarem algumas peças dos anos 80, justamente para esses consumidores que hoje estão na faixa etária de 30 e poucos anos, né, que não tiveram a oportunidade de consumir aquela determinada peça e agora tem essa oportunidade de consumir, né? É tudo assim, pensado estrategicamente, né? Mas, assim, as peças também não são assim do nada. Ai, vamos puxar tal peça, né, para os dias atuais. Acontece que é aquilo que eu te falei. O Cool Hunter acaba percebendo o movimento que está acontecendo, né, percebendo qual é a necessidade do público, e aí eles acabam, então, cada marca acaba se direcionando ao seu determinado público-alvo, né? E aí ele acaba, então, buscando, de acordo com a necessidade do momento, resgatar peças de tempos atrás, que essa nova geração, que seria o público-alvo dele, não teve a oportunidade de consumir, né? Uhum. E como que funciona assim, agora falando, trazendo mais para nossa realidade, né? Como que eu, Mary, por exemplo, posso usar o colete do vovô, né? A gente vê muito, né, no Instagram, né? Quem segue muito, a gente vê muito o street style. Então, assim, lá a blogueira lá de Nova York, a blogueira da Europa, ou até agora as blogueiras brasileiras, usando a peça, mas a gente não consegue colocar isso na nossa realidade, né? Como que a gente faz para fazer isso? Então, o que acontece? Diariamente a gente é bombardeado aí por tendências que acabam se tornando moda. Eu não tenho como especificamente chegar e dizer assim, você pode, você não pode, né? Aqui a gente tem várias pessoas assistindo, então eu não sei o tipo físico da pessoa, não sei a peça específica que ela pretende comprar, que ela tem a intenção de comprar, eu não sei o estilo pessoal dela. Então, assim, algo que eu uso para mim, que é algo que eu faço comigo, quando surge uma tendência que eu nunca usei, né? Que é no caso, que nem agora está surgindo essas tendências dos anos 80 que eu não tive a oportunidade de usar porque eu era criança nessa época. O que acontece? O que eu faço? Tá? Mesmo sabendo qual é o meu tipo físico, mesmo sabendo qual é o meu estilo pessoal, eu acho que tudo a gente tem que provar. A gente nunca sabe se aquilo realmente a gente vai gostar ou não vai gostar se a gente não provar. E, graças a Deus, a gente não precisa pagar para provar. Então, o que eu faço e é o que eu indicaria para as pessoas fazerem, tá? Quando eu vejo algo que é uma tendência, que está na moda e que eu tenho essa curiosidade ou até essa vontade de ter, eu vou até a loja, eu provo essa peça, eu tiro foto minha no espelho da loja com a peça, tiro foto de frente, tiro foto de lado, observo exatamente o que essa peça causa em mim. Se essa peça é confortável, se essa peça me aperta, não me aperta, como que ela fica no meu corpo, se ela tem um caimento bom, né? Eu observo, então, o que essa peça causa em mim, principalmente em relação ao sentimento. Quando eu provo algo, eu tenho que pensar, como que eu estou me sentindo? O que será que eu estou transmitindo com essa peça? Né? E aí, o que eu indico? Agora os lojistas e as vendedoras vão me matar. Então, você vai, prova, tira a foto e sai da loja sem comprar nada. Exatamente isso, sem comprar nada. Vai para tua casa,
abre o teu roupeiro e olha, né? Se é, digamos, uma peça superior. Olha se você realmente tem peças inferiores, calça, saia, ou seja lá qual peça, se você tem peças que combinem com aquela peça. Se você tem calçados que combinem com aquela peça. Porque não adianta você pegar e comprar uma peça que você acha bacana, que é tendência ou que é moda, se você tem que comprar não só a blusa, mas daí você tem que comprar a calça, daí você tem que comprar o calçado. Então, o que acontece? Acaba que não se torna algo que talvez você vai usar. Porque se tu comprar só a blusa e não tiver o restante, você nunca vai usar ela. E se você tiver que comprar tudo, né? Talvez quando você comprar tudo e for usar, você perceba que não faz parte de você, que não faz parte do teu estilo. Então, E outra coisa, às vezes eu percebo que quando tem promoção, ou quando as pessoas encontram algo que elas estavam vendo a todo momento aí, elas se emocionam e acabam comprando por impulso. Eu vejo muito que as minhas clientes tem peças no roupeiro, peças novas que nunca usaram. Por quê? Porque não fazia parte do estilo dela. Ela não sabia qual era o estilo. Mas também muito mais por comprar por impulso. Comprar sem pensar. Eu mesma sou uma pessoa que eu demoro muito para comprar uma peça. Eu penso naquela peça. Quando é na internet, eu pego a foto da peça e vou no meu roupeiro e fico olhando. Essa peça aqui combina com as calças que eu tenho, combina com as blusas que eu tenho, combina com os calçados. É isso que a gente tem que pensar. Se o que a gente vai comprar vai agregar no que a gente já tem. Porque não adianta de nada tu comprar algo que depois tu não tem com o que usar, né? Acaba se tornando algo assim que é um dinheiro jogado fora, sem necessidade, né? A gente tem que ser mais racional na hora da compra, né? Exatamente. A gente tem que É pensar um pouco mais. E eu acho que é por isso que é importante também você conhecer o seu estilo, né? Porque você sabendo o teu estilo, você sabe o que você vai comprar. Porque a peça pode até ser tendência, mas não casa com o teu estilo, né? Exatamente. É algo que, assim, eu acredito que, assim, é também importante você saber teu tipo físico. Só que hoje em dia não existe tanta regra assim. A gente não pode simplesmente pegar e colocar uma pessoa dentro de uma caixinha e dizer teu tipo físico é esse e você só pode usar isso e não pode usar aquilo, né? Eu acho que a gente tem que deixar todo mundo livre. A gente é livre, né? Só que o que acontece? É importante saber qual é o teu estilo, para você acabar não caindo nessa cilada de comprar algo que você está vendo, é porque a minha amiga está usando, porque a blogueira está usando, porque está todo mundo usando, então eu também vou comprar. Então eu acho importante você saber o teu estilo. E se você não sabe qual é o teu estilo, é fazer isso que eu falei. Prova, tira foto, não compra, vai para casa, perceba o que você tem no roupeiro, perceba se essa peça compõe com o que você já tem no teu roupeiro, né? Para você acabar não comprando algo que vai ficar parado lá, né? Não acabar gastando dinheiro ali com algo que você não usa. E legal, interessante, é bom. Que nem você falou, as lojas não vão gostar muito dessa dica. Geralmente a gente vai e compra no impulso, né? Exatamente. Preciso de um colete. Aí vai lá e nunca usa. Exatamente. E na verdade eu acho que a gente tem que pensar antes de comprar em tudo que a gente for comprar, não só na roupa, né? Quando vai comprar algo para tua casa, a gente tem que pensar. Eu sou uma que penso assim, eu olho, gosto e eu penso durante vários dias se realmente vale a pena. E uma coisa que eu acho legal também falar aqui é que às vezes nem tudo que é barato é bom e nem tudo que é caro é ruim. Então também tem que parar para pensar, né? Às vezes você quer muito, um exemplo que eu vou dar. O ano passado a gente viu muito a estampa tie-dye, né? Era super tendência. Então, se a pessoa sabe que a estampa tie-dye não é uma coisa que a gente vai usar todos os anos, é algo momentâneo. Então, se você não quer, se é algo momentâneo e você tem vontade de investir nessa peça, vale a pena você investir numa peça que seja mais barata.
porque você sabe que você vai usar ela por um período pequeno, por um curto período, né? Já uma calça jeans é algo que a grande maioria das pessoas usa diariamente. Então, às vezes, vale a pena você investir numa boa calça jeans, com uma boa modelagem, né? E pagar um pouco mais, porque é uma peça que vai te durar muito mais tempo. Então, esse tipo de coisa a gente também tem que pensar na hora de comprar. Se realmente aquela peça, quanto tempo aquela peça vai durar para mim? Vale a pena eu pagar o preço que estão pedindo por ela? Né? Então, quando tu deduz que a peça vai te durar ali por mais tempo, às vezes vale a pena você investir um pouco mais na peça, mas quando você vê que é algo passageiro, uma modinha realmente momentânea, eu acho que compensa, então, nesse momento, acabar adquirindo, se a vontade é adquirir essa tendência, adquirir por um preço mais acessível, né? Uhum. Não, entendi. Tá todo mundo perguntando aí, ó. A pessoa tá querendo saber o que são as tendências cíclicas que estão no momento, mas a gente já vai chegar aí. Primeiro, eu nem tô lendo aqui, porque se eu ler, eu não consigo formular o pensamento aqui, eu me perco. não, o pessoal tá perguntando. Mas antes eu quero perguntar. A Isabel também está perguntando daqui a pouco. Isabel, vamos na sequência aqui do nosso roteiro, senão a gente se perde também. Queria perguntar assim, qual que é a palavra-chave, né? 2020 a palavra-chave foi conforto. Que nem você contou pra gente aí, por causa da pandemia. A gente viu surgindo muitos conjuntos de moletom, peças mais confortáveis, calçados mais confortáveis. E 2021, qual que é a palavra-chave das tendências? Então, a gente até então não se sabe exatamente como vai ser esse ano, né? Mas a gente ainda continua com a pandemia, com o distanciamento, com o home office. A palavra conforto ainda continua, né? As peças vêm já com o intuito de trazer o conforto para as pessoas, mas eu acredito que uma das palavras também que está aí, que eu percebo, é a modelagem ampla, que nada mais é do que a modelagem ampla também traz conforto. Então, realmente, a palavra-chave, eu acho que continua o conforto, mas hoje em dia a gente vai perceber que a maioria das tendências desse ano são modelagens mais amplas e modelagens que trazem, que remetem a nós esse conforto em todos os sentidos, né? Depois, quando eu começar a falar, eu vou dar alguns exemplos ali de tendências que são tendências cíclicas, que é o assunto que a gente está falando, e aí eu vou mais ou menos falar o que eu percebo, por que veio retornou essas peças como tendência nesse momento, né? Uhum. E eu acho que eu vou começar a colocar, só que tem um porém. A gente descobriu que a gente tem como pôr foto na live, mas é uma live de uma pessoa. Com duas eu não sei se a gente vai conseguir pôr. Eu vou ver aqui, porque eu acho que eu vou conseguir colocar. Vê se você consegue pôr. Eu acho que é só você. Bom, essa é a minha primeira live, gente, então eu não sei mexer. É que realmente não tem como colocar a foto aqui. Ele tem como pôr a foto quando é a live de uma pessoa. Eu vou ver se eu consigo colocar a foto nos comentários também, não. Alguém aí que está assistindo nós sabe como que a gente pode adicionar a foto aqui? Alguém que possa nos dar um help? Porque aqui eu não... Nos ajudar. Que eu testei antes, eu consegui colocar na live de uma pessoa. Sozinha. Não, mas não tem problema. Eu até tenho as imagens aqui no celular, mas eu também não sei como que faz aqui. Eu tenho até medo de apertar aqui e sair da live. Pois é. Bom, eu posso tentar pegar no computador e colocar as imagens ou você acha que não precisa? eu acho
Bom, eu acho que talvez não precise. Eu vou tentar falar. Eu acredito assim. Deixa eu só achar aqui a minha listinha para mim não me perder aqui. O que que acontece? A gente decidiu, então, agora já vai fechar 1 hora aí de live, né? Não, não. Não, Agora ainda é não. 8h10. 40 É, minutos. então, eu decidi que acabar dando alguns exemplos de tendências que vem esse ano, que são tendências cíclicas, né? Que um dia que foram tendências, se tornaram moda e que hoje retornaram, tá? Então, eu tenho aqui anotado como um dos primeiras coisas aí, que é o que tá sendo postado diariamente nas redes sociais e que a gente já vê em todas as vitrines, é o famoso colete do vovô. E aí, o que que acontece? Esse colete, ele é um colete que pode ser usado por qualquer pessoa, de qualquer tipo físico e de qualquer idade, tá? O que que eu sugeria, tá? Iria sugerir aquilo que eu falei. Se você acha que talvez você não vai usar, prove e pense se realmente ele compõe com o que você já tem no armário. E aí eu queria dar explicar um pouquinho do porquê que eu acho, tá, que o colete do vovô retornou agora. Então, o que que acontece? A gente percebe que a gente está vivendo essa pandemia e que por conta dessa pandemia existe um distanciamento social. E por conta desse distanciamento social, a gente acaba tendo a necessidade de se sentir mais confortável em todos os sentidos. Então, eu, por exemplo, quando eu olho para uma pessoa usando o colete do vovô, uma imagem de uma pessoa usando aquele colete, realmente me lembra a infância. E essa memória afetiva que a gente traz da roupa acaba nos aquecendo, sabe? Nos trazendo um pouquinho daquele calor, daquele aconchego, né? Tu lembrar da tua infância, tu lembrar talvez do teu pai, da tua mãe ou até mesmo do avô usando aquela peça. Então eu acredito que ela veio como tendência também para trazer esse aconchego emocional que a gente está precisando nesse momento. Uma outra coisa que eu acho que ela veio também pelo fato de que o colete ele aquece, sabe? É como se a gente estivesse recebendo um abraço quentinho, assim. Então, ele também é outra coisa que a gente sente essa necessidade, né? A gente sente falta de abraçar os outros, de abraçar os amigos, os entes queridos. Então, o colete também, de certa forma, ele parece que dá uma aquecida na gente. Ele também vem numa modelagem, que é uma modelagem que não é uma modelagem... Existem aí vários coletes, como eu postei na coluna, né? Mas especificamente o colete do vovô, ele é uma modelagem um pouquinho mais solta do corpo. E aí, quando a gente usa uma peça que tem uma modelagem um pouquinho mais solta do corpo, acontece o quê? Ela gera uma maior mobilidade da gente, né? Os braços ficam livres, então a gente consegue ter uma maior mobilidade. E isso, de certa forma, também traz um conforto, né? Quando você usa uma roupa muito justa, muito apertada, que te limita um pouco, não é confortável. Mas quando você usa uma peça que ela é um pouquinho mais solta, que te dá maior mobilidade, ela se torna mais confortável. Então eu percebo que talvez o colete do vovô hoje é tendência, na verdade acho que nem mais é tendência, agora ele já virou moda, né? Porque já está todo mundo aí usando. Então o que acontece? Eu acredito... Exatamente. Então eu acredito que ele veio realmente com essa proposta do como agora todo mundo está precisando desse aconchego, né? Desse calor, desse conforto, essa peça ela nos remete a algumas coisas assim, né? Que acaba nos trazendo, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, a peça te traz aí um aconchego que tanto físico quanto emocional. Uhum. E com relação às fotos, eu pensei aqui, todo mundo que está assistindo a live, depois eu vou postar elas no É. Instagram para vocês visualizarem o que a gente está tentando falar aqui, né? O É uma colete boa ideia.
tu já tem uma ideia do que é, né? Porque todo mundo tá vendo nas vitrines e na internet, todo mundo tá usando, tá se falando sobre isso. Uhum. Também esteve na coluna, né, da revista no mês passado. Mas eu vou postar aqui no Instagram para as pessoas visualizarem o que a gente está tentando passar aqui. Exatamente. É, porque pode ser que, assim, como a gente tem um público aqui de diferentes idades, pode ser que alguns já saibam, pode ser que outros ainda nem tenham visto, nem saibam o que é, né? Então, acho, desculpa, acho bacana, eu achei uma boa ideia a gente postar, então. Uhum. E o colete, agora eu falando como leiga, eu acho que ele é das tendências, ela é a mais usável por todo mundo, né? De todos os estilos, todas as idades, todos os portes físicos, né? Porque eu É, por, acredito que ele é o mais usável das tendências que a é gente está porque, conversando. ah, porque, na verdade, assim, não é só o chamado colete do vovô que é tendência. Todos os tipos de colete acabaram se tornando tendência esse ano, né? Então, a gente tem coletes de alfaiataria, coletes de alfaiataria que são mais longos, coletes de alfaiataria mais curtinhos. A gente tem os coletes puff, que é aqueles coletes fofinhos, sabe? Que é estilo aquelas jaquetas fofinhas. E ele vem também em vários tamanhos, tanto maxi colete quanto colete cropped, né? Então a gente tem inúmeros tipos de colete com modelagens diferentes. Então o colete realmente ele vem aí para agradar todos os estilos, né? Eu acredito que se a pessoa gosta de colete e der uma pesquisada em todos os coletes que estão aí que são hoje moda, não foram tendência, agora já é moda, eu acredito que ela vai conseguir se identificar com alguma das modelagens. E o colete, o bom é que assim, todo mundo tem pelo menos uma blusa, né? Então, uma camisa, uma blusa, uma t-shirt, então é mais fácil de usar ele, né? Porque ele pode sim ser usado como uma peça única, né? Mas ele também pode ser, geralmente ele é usado como uma terceira peça, né? Uhum. Não, legal. Dando sequência, eu até vou fazer um comentário, porque a próxima tendência que você vai falar aqui, a minha mãe até comentou ali, dá uma noção de que procurar e garimpar no armário também. Eu tenho certeza que a próxima tendência ela tem no armário dela. Sim, tu sabe que assim, quando eu vi a tendência, eu lembrei, a minha mãe faz tricô. Bom, então primeiro eu vou falar a tendência, Então, né? Então, duas. a próxima tendência são tricôs texturizados. O que seria tricôs texturizados? Primeiro que o tricô nunca saiu de evidência no inverno. A nossa da região sul aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acaba que é frio e a gente acaba usando, então, tricôs e lã durante a estação. Então, o tricô nunca vai sair de moda. Mas o que acontece? Pra gente, o que eles fazem? Pra gente, como a gente já tem essa peça no armário, para a gente acabar consumindo essa peça, eles trazem ela com uma releitura. E aí, o tricô texturizado é algo que já foi moda antigamente e que agora retornou de novo. O que seria o tricô texturizado? É aqueles tricôs que ele tem pontos. Eu não sei a expressão correta, porque eu não sei fazer tricô, mas ele tem pontos, assim, ele tem mais detalhes, ele é mais detalhado, ele tem uma textura, sabe? Ele é chamativo por si só, né? E aí, quando eu comecei a preparar as fotos para a gente postar hoje, eu olhei um e na hora eu lembrei da minha mãe, que ela tinha feito, quando eu era pré-adolescente, eu acho, ela tinha feito um casaco de tricô para minha irmã, exatamente igual o da foto. E eu ainda lembro que ele era rosa, com uma manguinha bufante e com um pouco de ombreira. Então, hoje, quando eu vi as fotos, eu lembrei na hora dela. Eu disse, provavelmente, como tu falou, né, Mary? Muitas pessoas talvez tenham essas peças ainda, né? Talvez a mãe, a avó, algum familiar aí tem esse tipo de peça. E aí, nada melhor do que você acabar resgatando do roupeiro, né, do ente querido aí, uma peça que
agora está se tornando, é tendência e que vai vir a se tornar moda, né? Eu acho que é uma ótima maneira da gente também entrar no assunto de sustentabilidade. Quando a gente reaproveita, né, uma peça que já existe aí no mercado, aí não acaba não adquirindo uma peça nova, é uma maneira de acabar colaborando aí com a sustentabilidade, né? Uhum, não, verdade. Quando você me mandou as fotos também dos tricôs, né, pra gente colocar aqui Uhum. no live, que no fim não deu certo, eu lembrei, me veio na memória também, minha mãe também faz tricô, de uma revista lá da década de 80 que ela tinha as revistas, né, com os Uhum. modelos de tricô, com as receitas, e era um modelo praticamente igual. Então, até ela colocou Exatamente. ali, ó, adoro tricotar, peças com texturas, pontos variados, e é isso mesmo. E tem a tendência, mãe, bora trabalhar Exatamente. aí e fazer muito tricô esse ano. E o melhor de tudo, Mary, é que assim, ó, como agora as mangas bufantes estão em alta, né? Eu lembro desse tricô que a minha mãe fez para minha irmã, que ele tinha uma ombreira e uma manga bufante. Então, assim, mesmo ele sendo antigo, como acabou acalhando de estar na moda, a ombreira tá voltando aos pouquinhos, a manga bufante já vem aí há várias temporadas, né? Em destaque e continua ainda nessa temporada como moda, a gente pode então resgatar essas peças antigas, nada melhor, né? Também é uma boa opção para as pessoas que não querem gastar muito, ir em brechó ou até em bazar, né, bazar beneficente, provavelmente você encontra esse tipo de peça de tricô, né? Então, é mais uma maneira aí de ajudar na sustentabilidade e de gastar pouco para adquirir algo que está na moda. Uhum. E a manga bufante também é uma das tendências, né? Na verdade, assim, a manga bufante já vem há várias temporadas aí, né? Ela continua esse ano também. Também é uma peça cíclica que a gente fala, porque já foi moda muito antigamente e que retornou, já faz algum tempo que ela está aí. Só que o que acontece? Não só a manga bufante está em alta. O que eu percebo? Além da manga bufante, tudo que está relacionado aos ombros estão na moda. Então, assim, tá vindo algumas peças com uma ombreirinha, né? Tá vindo, continua a manga bufante, tá vindo muitas peças que o foco são os ombros, ou seja, peças degotadas, que fica só os ombros de fora, peças com recorte, peças que são apenas de uma manga, que deixa outro braço livre. Então, o que eu percebo? Que tudo que está focado nos ombros está vindo, sabe? E aí eu comecei a parar para pensar por que será que essas peças estão vindo agora, estão surgindo como tendência e se tornando moda. Aí vem aquele assunto que eu mais ou menos falei do colete, né? A gente está hoje vivendo algo que a gente percebe que tem muita live, que as pessoas postam muita foto. E toda vez que você faz uma live, que você faz uma reunião, que você acaba postando uma foto, os ombros estão em evidência, né? E quando a gente chama atenção para os ombros, quando a gente coloca uma estrutura nesse ombro, ele acaba gerando aí, né, inconscientemente, um poder, né? Quando a gente vê uma pessoa com uma ombreira, claro que não é aquelas ombreiras gigantes, é uma ombreira mais, como fazer, mais slim, ela não é tão grande, ela não fica tão em evidência. Mas quando você coloca uma peça que tem uma ombreira, por exemplo, você acaba gerando o empoderamento na pessoa que está usando. O telespectador que está olhando ela, talvez não identifique isso conscientemente, mas inconscientemente isso está nele. Ele inconscientemente percebe, né, esse poder que a pessoa está gerando
ao usar uma peça com ombreira, ou esse poder que acaba trazendo, quando tu coloca o ombro à mostra, acaba gerando um pouco dessa sedução, né? Então tudo isso acaba acalhando ao momento que a gente está vivendo, né? Como a gente está, então, com essa parte de cima muito aparecendo, nada melhor do que você chamar a atenção para ela. Então, por isso que as peças, as blusas hoje em dia estão chamando bastante atenção para a região dos ombros, né? Uhum. Não, e com toda essa informação que você passou pra gente, a gente vê que, na verdade, as tendências, elas não são ao acaso, né? Elas são muito pensadas, Exatamente, né? exatamente. Por isso que porque aí vem a calhar o Cool Hunter que eu comentei, né? O que acontece? Ele percebe todo o movimento que está acontecendo e a partir desse movimento, qual é a necessidade do público. E aí acaba trazendo, resgatando peças que talvez façam sentido, né, para a necessidade atual do público. E aí, então, a gente, às vezes, acabam criando uma peça nova ou resgatando alguma peça aí, mas essas peças, elas não vêm do nada. Elas vêm com alguma mensagem. Muitas vezes a gente não sabe a mensagem. Mas quando a gente para pensar, né, quando a gente olha uma peça, a gente tem que parar para pensar, o que isso me lembra? O que isso me remete? Qual a sensação que isso me gera? Né? Porque tudo isso não vem por acaso. Tem um motivo, tem um porquê. É bem pensado, é bem estudado e é por isso que a gente acaba adquirindo também. Porque sem a gente saber, a gente acaba precisando, sentindo a necessidade de usar aquilo ali. Entende? A gente muitas vezes não sabe o porquê que a gente quer. Às vezes a gente olha uma determinada tendência e diz, nossa, eu quero muito essa peça. E a gente às vezes nem sabe o porquê que a gente quer imediatamente. Mas inconscientemente ela acaba te trazendo uma mensagem que muitas vezes a gente nem para analisar e para pensar que realmente ela traz uma mensagem. Não, legal. Até a Nai comentou aqui, né, que a tendência do tricô e do colete são aquelas que deixam o coração quentinho, que foi o que você falou, né? Exatamente, As mangas exatamente. também trazem pra gente, pelo menos pra mim, e acredito que pra você também, a gente é do mesmo ano, né? As referências Uhum. da nossa infância, né? É a manga bufante, o tricô. E as próximas duas tendências me trazem a minha adolescência. Eu acredito que Ah, sim, também. exatamente. Pra gente ver que Exatamente. são fases. É. Então, as próximas duas tendências que eu trouxe, o que acontece, gente? Eu tenho uma lista de mais de 30 tendências. Não tinha como a gente trazer todas aqui. Então, como o assunto hoje era moda cíclica, que nada mais é do que o resgate de peças que um dia foram tendências, que se tornaram moda e que agora estão aí como tendências novamente, eu acabei trazendo então essas peças que a gente sabe que um dia já foi tendência e que agora está aí de novo. E aí vem os cintos de corrente. Eu era pré-adolescente quando surgiu essa moda aí. Eu lembro que eu não cheguei a usar, porque nessa época eu só usava uniforme escolar. Mas eu lembro que a minha irmã usava esses cintos de corrente. Inclusive, eu tenho um guardado, que era dela, que eu acho que ela nem sabe que eu tenho guardado e que eu pretendo usar agora. Então, aqueles cintos de corrente, né, que parece com elos, de metal, às vezes dourado, às vezes prateado, né? Esses cintos estão voltando, né? E aí eu pesquisando sobre isso, eu percebi que as pessoas estão usando tanto por cima da calça, com uma blusa mais justa, uma blusa mais curta, como também estão usando por cima de outras peças. A gente, esse ano, a gente vê aí que vem várias peças com modelagem ampla, né? Camisas amplas, casacos amplos, até blazer amplos a gente vê. E eu já percebi que as pessoas estão usando esses cintos em cima dessas peças mais amplas. Porque o que acontece? Nem todo mundo vai gostar de usar uma camisa ampla.
não é todo mundo, não agrada a todo mundo. E aí, para as pessoas que não agradam, não se agradam com o fato da camisa ser mais ampla, né, de não mostrar tanto as suas curvas, acaba resgatando um acessório que ela pode usar e acaba, então, podendo marcar a cintura e assim deixar aquela peça que antes era ampla, que não desenhava muito o corpo, que, né, não gerava muita sensualidade, para as mulheres que gostam de um pouco mais de mostrar as curvas, ser um pouco mais sensual, acaba tendo essa opção de poder comprar uma peça oversize, né? E usar então um cinto como esse que está voltando aí para marcar a cintura. Então é algo que eu lembro bastante também dessa tendência aí. Eu me lembro que acho que aqui não tinha ainda, eu não sei. Minha mãe foi para Curitiba e trouxe para mim de presente um. E eu usei na minha festa de 15 anos, com vestido, longuete na época, que é super tendência de moda, que já é moda, foi tendência uns anos atrás. E agora a corrente. E olha, se fosse hoje, estaria na moda ainda, viu só? Viu? E tu não guardou, Mary, o cinto? Eu acho que pode ser que eles estejam lá na casa da mãe. Eu vou dar uma É, procurada. então. Vale a pena ver lá para resgatar essa peça aí. É. Eu não sei se vai me servir ainda, Ah, mas eu serve lembro. sim. Então, vamos para a última, que Vamos. então seria, nossa, essa última, assim, às vezes acaba surgindo uma tendência, eu penso, nossa, essa eu não vou adquirir, eu não vou ter. E aí passa o tempo e quando eu vejo, eu acabo mordendo a língua, porque a gente acaba vendo tanta gente usar e se torna algo que tão comum no nosso dia a dia que a gente acaba adquirindo. Mas eu arrisco dizer que eu acho que essa eu não vou voltar. Essa eu usei bastante na adolescência, que é a calça de cintura baixa. Né? Hoje em dia, acredito eu que todo mundo só tem a calça de cintura alta. Né? Eu lembro que na minha adolescência eu usava a calça de cintura baixa, mas hoje eu realmente não consigo me imaginar com uma calça de cintura baixa. Então, essa é uma tendência que eu ligo um alerta aí. Eu acho que essa tendência não tem a ver somente com o estilo. Essa tendência também tem algo importante ali para você perceber o teu tipo físico. Porque a calça de cintura baixa, ela realmente não favorece todo mundo, né? Desculpa. Então, como ela não favorece todo mundo, eu acho que nem todo mundo vai conseguir adquirir essa tendência, né? Aqui no Brasil eu ainda não vi pessoas usando, ainda também não vi nas lojas, mas acompanhando aí várias influências digitais estrangeiras, eu percebo que tem bastante gente usando lá fora. Não sei como que vai ser, né? Como que o pessoal aqui, como que os brasileiros vão receber isso, se vão usar ou não vão usar. Mas eu também vejo que é uma moda que vai, se for usada aqui, ela vai ser mais usada por um público mais jovem, mais adolescente, né? Porque nós, a gente já não tem mais o corpinho, né? Para usar uma calça de cintura baixa. Eu vou parar aqui, ó. A nossa live tá esgotando o tempo de 1 hora. E daqui a pouco a gente volta, tá? Ela vai cair e daí eu chamo todo mundo de novo. Tá bom? Vamos esperar. Quando ela cair, vai continua falando, Karine. E daí, quando Ah, ela então tá. Conseguiu cair. salvar? Não, eu vou salvar ela aqui. Mas vamos continuar. A Isabel falou que ainda usa cintura baixa. Eu acho que do Ah, pessoal que mas, tá mas comentando, ela é a única, hein? a Isabel, ela é magrinha, né? A Isabel tá podendo. Pode continuar, amiga, pode continuar. E aí? Bom, gente, eu mais ou menos era isso que eu me programei, né, para conversar com vocês. Eu não sei se querem fazer perguntas. O que você acha aí, Mary? Ah, eu acho que dá pra